Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho. Professor Emanuel Tadeu na área. E para voltar, né? Fazia tempo que a gente não trabalhava o CTB, né? Sempre trabalhando penal, constitucional, né? Processo penal, legislação extravagante. Mas fazia tempo que não tinha o prazer aí de trabalhar o CTB. E para quem, deixa eu só ajeitar aqui, e para quem está dizendo já, quem não me conhece, né, ou que me conhece, oxente, e tu dá CTB, mano? Tu já trabalhasse já fosse agente de trânsito? Não fui agente de trânsito. Oxente, mas eu fui instrutor do Detran por 6 anos, né? Eu fui instrutor lá do Detran por 6 anos, instrutor de trânsito, né? Trabalhei para o Detran por 6 anos no setor de educação, tá? Então, trabalhei como instrutor de trânsito, então, na formação de agente de trânsito, formação de instrutores de CFC, né? Diretores de CFC, condutor de transporte escolar, condutor de transporte, veículos de emergência, né? Fui também instrutor do SEST Senat, também acho que SEST Senat por 5 anos. Fui instrutor do SEST Senat por 5 anos. Então, essa bagagem, né, que eu tenho, onde eu aprendi legislação de trânsito, e aí depois, com essa bagagem, eu fui ser professor aí de legislação de trânsito. Foi meu primeiro trabalho como professor de concurso. Foi legislação de trânsito em 2003, 2004, não é? Para o concurso da PRF. Então, foi meu primeiro trabalho como professor de cursinho, né? Curso preparatório, foi como professor de legislação de trânsito. Então, é essa bagagem que eu vou trazer para vocês, pessoal. Então, vamos lá, vamos dar uma estudada aí. Esses dispositivos que a gente vai estudar são salteados, tá? É artigo 21, artigo 24, 29, 30, né? Não é o código de trânsito todo, são dispositivos salteados e a gente vai estudar esses dispositivos salteados, beleza? Então, ó, sim, bora, suave da nave. Mas primeiro, né, não posso ir para o artigo 21 logo de cara, porque a gente primeiro tem que entender a dinâmica, que o que é o CTB, o que é o trânsito, porque senão a gente vai ficar meio voando, tá? Então, vamos entender a dinâmica primeiro e depois a gente vai para os dispositivos, né, que estão pedindo lá no teu edital, tranquilo? Então, primeiro entender o que é o trânsito, né? Então, trânsito nada mais é que a utilização das vias por 3 membros, né? Então a gente pode dizer que 3 membros vão utilizar as vias. Pessoas, então quando a gente fala em pedestre, né? Então você tem as pessoas, obviamente os veículos, e também os animais. Então, que não é para, na verdade, né, animais, não é aqueles soltos que a gente vê por aí, não é? Então, a gente vai ver a utilização dos animais, não é? Certinho, com a condução certinha, tá certo? Ou em veículos de tração animal também, não é? Então, mas são esses os 3 componentes do trânsito:
pessoa, veículos e animais. Isolados ou em grupos, conduzidos ou não, mas no caso dos animais sempre vão ser conduzidos, tá? Para fins de circulação. Circulação é circular, transitar, não é? E aqui, ó, parada e estacionamento. Então, você tem conceitos, né? Que os conceitos do Código de Trânsito estão lá no anexo 1. Então, você que quer saber, por exemplo, o conceito de parada e estacionamento, está lá no anexo 1. Mas a gente pode, né, já trazer esse conceito aqui para vocês, quer dizer que parada, tanto parada como estacionamento é imobilização, tá? Então, tanto parada como estacionamento representam a imobilização do veículo. Na parada, nós temos uma imobilização, né, por tempo. Então, na parada, você tem uma imobilização com a finalidade de tempo estritamente necessário para efetuar o embarque e desembarque. Então, a parada é: parou o veículo, embarcou, desembarcou, parou o veículo, embarcou, desembarcou. Tá? Então, e você tem lugares em que essa parada é proibida. Quando a placa vier assim, ó, essa parada ela é proibida. Então, preste atenção: parada, imobilização do veículo por tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Mobilizou, entrou, saiu. Já o estacionamento, ele demanda de um tempo maior. Essa imobilização pode ser maior, por isso que o conceito é imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então, por que tempo superior? Por exemplo, você pode ter um cadeirante, uma pessoa com mobilidade, não é? Com dificuldade de mobilidade. Então, você necessita mais tempo. Então, aonde tiver essa plaquinha aqui, é proibido estacionar. Veja, interessante. Tiver plaquinha assim, proibido parar e estacionar. Tiver plaquinha assim, proibido estacionar, mas pode parar. Então, não é? Muito cuidado. Mas, Emanuel, eu vou parar com o cadeirante. Aí seria estacionar. Aí, velho, aí vai depender muito, não é, do agente de trânsito. Né? Muitas vezes o agente de trânsito, você que vai ser agente de trânsito, tem que ter, velho, coerência, razoabilidade, não é? Consciência das coisas. Tá certo? Tranquilo? E também para operação de carga ou descarga. E o Código de Trânsito diz que essa operação de carga e descarga equivale a um estacionamento. Então, parada, estacionamento e operação de carga e descarga são imobilizações. Aqui, a imobilização por tempos estritamente necessário, ou seja, aquela imobilização rápida, mas onde tiver essa plaquinha não pode parar nem estacionar. E o estacionamento seria aquela imobilização por tempo superior ao necessário, mas se tiver essa plaquinha não pode estacionar. Beleza? Então aqui, ó o trânsito aqui, ó, utilização de pessoas, veículos, né? Que é uma bicicleta também, né? Podemos utilizar as bicicletas, né? São veículos de propulsão humana, né? As bicicletas, tá? E inclusive, o ciclista desvoltado para-se a um pedestre segundo o CTB. E aqui você tem os órgãos, né, que vão compor esse Sistema Nacional de Trânsito. Então, a partir da Lei 9.503, o município entra, né,
como órgão de trânsito, que antigamente não era. Antigamente o município não estava incluso como órgão executivo de trânsito. E com a Lei 9.503, você acrescenta o município e com grandes responsabilidades, com muitas competências, o município passa a ter no trânsito. Então você tem instância federal, estadual e municipal, e estadual você pode acrescentar o Distrito Federal aqui. Então, nesses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, que hoje é coordenado pelo Ministério dos Transportes, hoje a coordenação pertence ao Ministério dos Transportes. Emanuel, por que hoje? Porque é loucura, né? Quando se trata de trânsito, é loucura, porque já passou por tantas coordenações. Né? Por exemplo, em 1998, você tinha o Ministério da Justiça, né, como órgão que coordenava. Aí depois sai o Ministério da Justiça, entra o Ministério das Cidades, em 2003. Aí em 2019 sai o Ministério das Cidades, aí entra o Ministério da Infraestrutura. Tá? Aí, a partir de 2023, aí passou essa atribuição ao Ministério dos Transportes. Então, veja aí, órgão entrando, órgão saindo. Bem, aí você tem, dentro desse Sistema Nacional de Trânsito, você tem órgãos normativos. Órgãos são órgãos normativos, são aqueles órgãos que criam normas, né? Criam normas. Essas normas não são leis, tá? Que quem cria a lei é o Congresso, mas elas criam as famosas resoluções, que tem que, puta que pariu, tem tanta resolução que, né? E você também tem órgãos consultivos, que são aqueles que servem de consultas. Quais são os órgãos normativos? Na esfera federal, você tem o CONTRAN, né, que é o Conselho de Trânsito. Né? Então, o CONTRAN, com previsão lá no artigo 12, tá? Então, o CONTRAN, ele é órgão consultivo, tá? Órgão consultivo, e ele vai coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Presta atenção. Você tem o ministro dos Transportes, o Ministério dos Transportes, está lá no artigo 9. Ele vai coordenar todo o Sistema Nacional de Trânsito. Todo o sistema. Tá? Então, lá no artigo 9, você vai ver lá que ele vai dizer: o presidente da República designará um ministério responsável pela coordenação máxima. Então ele vai fazer o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Tá? E aonde vai estar vinculado o CONTRAN, não é? E subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN. Então veja, o Ministério dos Transportes, ele é responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. E vai estar vinculado ao Ministério dos Transportes, o CONTRAN, e subordinado a ele o DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito. Aí o artigo 12, que vai tratar das competências do CONTRAN, diz: uma das competências é coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? Então ele é órgão normativo, onde saem as resoluções, e ao mesmo tempo consultivo, onde a gente pode fazer consultas. E você tem o CETRAN e o CONTRADIF. CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. CONTRADIF, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal.
também são órgãos normativos. Agora, vejam, podem criar resoluções, portarias? Podem, desde que não firam a competência do CONTRAN. Beleza? Aí, no município, você não tem órgão normativo nem consultivo. Você tem órgão executivo de trânsito e não órgãos normativos, tá? É por quê, Manuel? Porque aí você que, veja, você botar o município como órgão normativo, todo município vai normatizar. Não, aí você cria o Conselho Estadual de Trânsito, que normatiza para todos os municípios. Tranquilo? Aí você tem os órgãos executivos de trânsito, né? Que são aqueles órgãos, né, executivos que vão ter a função de administrar, executar. Aí você tem esses órgãos executivos de trânsito são divididos em duas áreas, área urbana e área rural, tá? Então, na área urbana, você chama órgão executivo de trânsito. Na área rural, você chama órgão executivo rodoviário, tá? Qual é a função deles? O órgão executivo de trânsito vai atuar na via urbana, órgão executivo rodoviário na via rural, rodovias e estradas. Então, você tem o órgão executivo de trânsito federal, que é o DENATRAN, que a gente viu, é o órgão executivo, não é, máximo da União. No âmbito dos estados, olha aí, o velho DETRAN, né, o velho DETRAN. Emanuel, que são CIRETRANs, é aquele onde o DETRAN, como o DETRAN não pode estar em todos os lugares do município, né, aí você tem as CIRETRANs que representam o DETRAN, tá? E no município, o órgão municipal de trânsito, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. CTTU, né, que é mais conhecida assim como órgão executivo. No âmbito rodoviário, rodovias e estradas, você tem o DENIT, que é o antigo DNR, né? O DENIT é o antigo DNR. No âmbito estadual, o DR, e você também tem órgãos municipais de trânsito rodoviários. Não é comum, porque você vai criar um órgão exclusivamente para trabalhar naquela rodovia. Então é mais fácil o quê? Esse cara aqui fazer convênio com esse cara aqui. Então, para atuar na rodovia. Beleza? Aí você tem os agentes de fiscalização. Primeiro deles, o top, a nossa queridíssima PRF, que um dia vocês podem estar aqui estudando para Guarda Municipal de Trânsito, mas com capacidade, potencialidade para ser PRF, com certeza. Estudando aqui no EP, aí, meu amigo, aí que você é foguete, meu irmão. É foguete. Aí você tem a PM, veja, a PM, ela vai atuar, PM, ela tem batalhões, aí você tem 2 batalhões da PM. Você tem o BPTran e o BPRV. BPTran vai atuar nas áreas urbanas, BPRV vai atuar nas rodovias. E você tem aqui, ó, também os agentes de trânsito, que vão atuar nos municípios. Emanuel, porque eu estou PM aqui? Porque a PM pode fazer convênios, né? Veja só, a PM só atua nas rodovias e nas vias urbanas através de convênio. Então ele faz convênio com o DR para atuar nas rodovias, faz convênio com o DETRAN para atuar nas vias urbanas e faz convênio com os municípios também para atuar nas vias urbanas municipais. Então, tem que ter convênio. Se não tiver convênio, a PM não pode, tá? Não pode exercer a atuação de trânsito. Que a gente vai ver isso lá no artigo 23. E aqui você tem os órgãos julgadores, as famosas JARES, né? Então, todo órgão que executa e aplica penalidade tem que ter uma JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tranquilo? Pegou a visão? Massa, você pegou a visão, meu amigo.
Tranquilinho, tranquilinho. Então, essa é a introdução que eu queria trazer para vocês. Aí, terminando isso, aí nós vamos estudar, vamos pular. Nós vamos logo para o artigo 21, que é o famoso órgãos executivos rodoviários. Esses órgãos executivos rodoviários são da União, famoso DENIT, dos estados e do Distrito Federal, DR, e daqueles municípios, né, que possuem órgãos executivos rodoviários de trânsito. Está lá no artigo 21. Emanuel, por que tu estás aí com essas frescurinhas azul, vermelho, branco? Por quê? Pelo seguinte, isso aqui é decoreba. É decoreba. Então, o que eu sempre faço? Tem competências aqui que são idênticas a do artigo 24, que é competência do município. Então, aquelas competências são idênticas, elas estão nessa cor. Existem competências que são parecidas, velho. Mas você tem que ter cuidado, parecida, porque aqui é de uma forma, quando a gente for para o artigo 24, inciso 2º, vai ser de outra forma. Vai ser parecida. Mas parecida. Então, parecida não é igual. Então, é aquela que você pode se fuder, porque a banca pode colocar e dizer que é do artigo 21 e ser do artigo 24. Beleza? Tranquilo? Então, essas que estão em preto aqui, que só são essas aqui, são competências que são apenas do artigo 21, que não estão lá no artigo 24. Beleza? Então a gente vai fazer isso, facilita, velho. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Então, presta atenção. Então você vai ter essa competência tanto do 21 como do 24. Essa competência tanto do 21 como do 24. Essa daqui mesmo. Tem lá no artigo 24, mas é parecido. Não é? Não é igual. É parecido, velho. Não é igual. Tá certo? É parecido, mas não é igual. Inclusive, eu acho que eu errei aqui. Eu botei 24 inciso 2º. E não é inciso 2º. Vou até, foi bom porque eu vou até. Porra, eu tô vendo errado. Miserável. Tô vendo 20. Pronto, é o inciso 2º mesmo. Não é? A gente vai ver que existe, é quase igual, mas tem uma diferençazinha que pode foder você, beleza? E é isso que a gente vai ver no próximo bloco. Então, para que você não se ferre, deixa comigo, tá? Deixa comigo aqui, ó. Comigo você não erra, meu fera, beleza? Então, ó, suave na nave, meu irmão. Suave na nave. Fé, força e foco. Valeu.